Salve, salve, meu aluno e minha aluna! Quarta-feira, hoje, 9 de novembro de 2022. Você tá na expectativa, você tá naquela espreita, o que é que vai cair no Enem aí, a parte de ciências humanas de hoje, que eu vou falar aí conforme eu tinha combinado com você ontem, dia 8, é que hoje eu ia falar algo importantíssimo sobre sociologia. Então, ó, dá uma ligada aqui, ó. Quando a gente fala sociologia, o que nós vamos esperar sociologia aí 2022? Olha aqui, ó, o que a gente vai esperar para 2022 sociologia? Então, olha só. A gente sabe que nas últimas provas, né, assim, falando somente de assuntos relacionados à sociologia, como por exemplo, pensamento clássico da sociologia, nós temos entre 6 a 7 questões. Claro que você que já fez a prova, se você já fez a prova, você sabe, tem aquelas questões que trabalham com assuntos que estão relacionados tanto a história como filosofia e também sociologia. E tem assuntos que também tem um pezinho lá na geografia, tá? Não se espante. Exemplo, quando vai falar aí sobre o final da Guerra Fria, quando a gente está falando da queda do Muro de Berlim, nós estamos falando de algo que é muito importante para essas 4 áreas e também é explorado aí pela sociologia, tá? Como o Enem é uma prova que trabalha aí com a tal da interdisciplinaridade, não se espante se você pegar um assunto que seja discutido entre todas essas áreas, tá? Agora, em relação às questões, deixa eu mostrar para você aí, ó, uma ideia sobre as questões. Então, olha só, essa aqui é uma questão da prova do ano passado, tá? Isso aqui é do ano passado, Enem 2021, como você está vendo aí, tá? Aí ela diz assim para nós: ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária, ó, falando aqui com clareza, vossa adversária, rapidamente concluí que vós tendes razão, inteira razão em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos, ou seja, interesses contrários. Praticamente alguém quer uma coisa, outra pessoa quer outra. Aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte. Mas seus atos desmentem suas palavras, tá? Agora, ó o bizu aqui, ó. Ó o bizu, ó dica importantíssima. Dica quente aqui, ó. Friedrich Engels. Parceiro de quem? Parceiraço de quem? Karl Marx. Parceiraço de quem? Karl Marx, olha lá, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Então você sabe que quando falou ali, Friedrich Engels tem uma relação com Marx, então pode ser que a questão esteja falando aí sobre uma das ideias mais clássicas em relação à sociologia. Então vai trabalhar com uma ideia bem simples, ó. Aí você tem o comandinho, né? No texto, lembra que eu falei para você? Ó, falou no texto, aí você tem que se preocupar com o que tem aqui, ó, tá? Se falou no texto, você tem que se preocupar com isso aqui. No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao ou aos. Corresponde a quê aqui? Corresponde ao conceito de luta de classes, quando fala aqui assim, ó, quando fala aqui que tem adversário, que está falando aqui em interesses diametralmente opostos aos vossos, mesmo que procure incessantemente afirmar o contrário, é a luta dos contrários, ou seja, é a luta de classes. Que classes? Que classes? Conceitozinho importantíssimo de Marx, tá? Burguesia e proletariado. Thiago, isso aí eu já sabia, isso aí eu já tinha noção. Isso aí para mim tá muito fácil. Proletariado.
vou arrumar aqui, ó, olha só, proletariado, tá? Então, o texto tá falando dessa situação, tá falando dessa luta. E aí, olha que safadinha essa questão, porque ela tem aqui, ó, outras características, outros conceitos marxistas, e é claro, de Engels, como mais-valia, a ideia do método, né, já que eles são defensores do socialismo científico, a ideia de questionar ou indagar os paradigmas, e também o conceito do fetichismo de mercadoria. Fetichismo de mercadoria é aquela necessidade ampla que a pessoa tem de sempre estar comprando, sempre comprar, comprar, comprar. Mais-valia, que é outro conceito fundamental, você falou em Marx, tem que entender, é tudo aquilo que sobra, digamos assim, do trabalho e exercício pelo proletário. Só para você entender, né? Mais-valia, aquela ideia de que o trabalhador desempenha ali 8 horas diárias, 5 dias por semana, 40 horas semanais, alguns 44, enfim. Essas 44 horas semanais não são todas elas necessárias para pagar o seu salário. Se for pensar bem aí, são alguns poucos minutos, fruto do seu trabalho que o patrão retira para pagar o salário do camarada. E aí o resto? Mais-valia, o resto é o lucro do patrão. Mas no texto, tá falando alguma coisa sobre isso? Não, no texto tá falando aqui da ideia de luta de classes, tá? Então a gente sabe que esse texto do Engels, alinhado à concepção marxista de classes sociais, trabalha com a ideia de que a classe média é capturada pela ideologia burguesa, sendo por isso considerada como inimiga do proletariado. Tá? Por isso, então, olha lá correta a letra A, beleza? Se você marcou a letra A, poxa, fica feliz pra caramba, tá? Agora, o que mais que você pode pegar aí, ó? As gerações da sociologia brasileira, primeira geração de sociologia brasileira, segunda geração de sociologia brasileira, terceira geração da sociologia brasileira e os temas que eles discutem, tá? Principal característica da primeira geração da sociologia brasileira. Vamos tentar explicar os motivos do atraso do Brasil. E alguns pensadores, como Oliveira Viana, Nina Rodrigues, Silvio Romero, vão dizer que a culpa do atraso do Brasil é a escravidão e o escravizado. Na segunda geração já começamos a ver algumas mudanças significativas lá, como por exemplo o Sérgio Buarque de Holanda e até mesmo o Gilberto Freire. E na terceira geração nós temos representantes importantíssimos como Florestan Fernandes e, é claro, Otávio Yanni, aquele que vai falar muito aí sobre a globalização, tá? Além disso, digo para você que você pode pegar alguma coisa nessa prova, alguma coisa relacionada a questões de gênero. Como essa questão aqui, lá de 2015, essa questão que já caiu em 2015, aquela questão clássica, típica, né? Questão relacionada ao quê? Olha aqui, ó, estereótipos de gênero, principalmente porque essa discussão é muito importante, né? Quando se faz essa discussão, quando se faz essa análise aqui, você sabe, opa, quando você fala aqui em gênero, você tem um assunto que pode ser aí um assunto chave que pode cair na sua prova e você vai ficar pensando assim, poxa, alguma coisa que tenha, ó, nesse caso, texto 1, texto 2, né? Aí tem uma legenda, leia a legenda, leia aqui de onde foi tirado, leia a fonte, ó, tá vendo? Leia a fonte do texto, tá? Olha aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a primeira imagem aqui, o texto 1 diz lá, tradução, as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Texto 2, metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Aí tem um textinho e o comando da questão. A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mostra o quê? A elitização da carreira científica? Não. A qualificação da atividade doméstica? Também não, seria muito machista falar isso. A ambição de indústrias patrocinadoras, né? Essa indústria aqui, Lestoy, eu acho que é? Não. Manutenção de estereótipos de gênero, digo para você que é a letra D, quer ver? Olha lá, piazada. Aí sim, piazada e meninada, você tá vendo? Então, quando se fala aí em gênero, tá? Você fica naquela, opa, gênero masculino ou masculinidade, feminino ou feminilidade. Quando eu falo em sexo, biologicamente falando, é a concepção
de quem nasceu com aparelho reprodutor masculino, homem, quem nasceu com aparelho reprodutor feminino, mulher. E em torno disso há muitas e muitas discussões, até algumas polêmicas recentes aí sobre a reconstrução, ou melhor, a construção e a reconstrução aí de gênero, tá? Redes sociais, sei que essa questãozinha aqui, ó, muito boa, que ela mostra ali, vou traduzir o que está escrito aqui, ó, o que essa senhora está dizendo. Aqui diz que ele deixou mulher, 2 filhos e 47 seguidores no Twitter. Com base na charge nos conhecimentos sobre as formas de comunicação na sociedade contemporânea, considere as afirmativas a seguir. Ó, redes sociais, a influência das redes sociais na vida das pessoas, sobre o processo de socialização, que é um conceito clássico aí do Durkheim, um pensador importante aí, uma matriz do pensamento sociológico, e também, é claro, toda a questão relacionada as fake news, ao uso das fake news aí no processo eleitoral ou fora disso, cancelamentos aí nas redes sociais, são assuntos que com toda certeza você poderá encontrar, certo? Ou como, por exemplo, né, um outro assunto que nós temos aí, ó, eu vou até ligar o som, deixa eu mudar aqui para você ver, ó. Povo feliz, já ouviu? Ó, o que tá falando ali, ó? Então você viu, o Zé Ramalho leu pra gente, né? E aí eu comando a questão. Qual comportamento coletivo é criticado no texto? Criticado no texto, ou no trecho da letra da canção lançada em 79. Tá falando da militância política? Aqui tá falando de partido político, tá falando de militância, não tá falando mais de uma ideia de que vida de gado. O animal gado é um animal o quê? É um animal que tá lá no pasto, tá pastando, né? Tá lá comendinho, bem quietinho, tá praticamente só na passividade, é um bichinho passivo. Felizmente, infelizmente, tá fadado a quê? Tá fadado a servir de alimento, o que vai acabar caracterizando o quê? Qual é a crítica feita em relação a esse trecho? A crítica só pode estar relacionada a quê? A ideia do comportamento de passividade. Por isso, então, vai ser militância política? Não, militância política, vaza fora. Vai ser a passividade social? Mas com toda certeza, não tenha dúvida. Altruísmo religioso, não fala nada sobre isso. Autocontrole moral também não fala aqui de se controlar, nem o inconformismo eleitoral. Embora, é claro, se a gente parar para pensar em relação a algumas situações políticas, se você se acomodar, dependendo do momento, dependendo do contexto, pode até falar, tá bom, vou ficar igual aqui a pessoa que conforma-se com tudo. Mas essa questão de 2021 não é de 2022. Quem sabe se fosse em 2022, diante das circunstâncias do que pode estar acontecendo em algum país da América Latina, vizinho do Paraguai e faz fronteira também com o Uruguai e Argentina, quem sabe poderíamos estar falando de algo assim, e aí a banca teria um pouco de trabalho. Mas, meu aluno e minha aluna, ficou longo isso aqui, mas é o que eu tinha para falar. E é claro que tem muito mais assuntos, tem muito mais informações aí que você vai poder pegar
nessa prova desse final de semana, desse dia 13, tá? Mas eu digo pra você, dá tempo de você dar uma papirada. Claro, claro, claro. Deixo aí aberto pra você deixar os seus comentários, tirar suas dúvidas, mandar sua pergunta. Se você quiser mandar lá na direct message, manda lá pra mim lá no meu Instagram, @professor Thiago Pereira. Beleza? Meu aluno e minha aluna, tamo junto, vamos pra cima e vamos quebrar essa banca. Um beijo grande e até mais.